Item 1, mensagem Senado Federal número 7, 2015, não terminativo. Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 3º, a linha D, da Constituição Federal, o nome do senhor Otávio Ribeiro Damaso para exercer o cargo de diretor do Banco Central. Autoria, Presidente da República. Relatoria, senador Delcídio Amaral. Relatório, a comissão encontra-se em condições de deliberar sobre a indicação. Concedo, portanto, a palavra ao relator, senador Delcídio Amaral, para que proceda a leitura do seu relatório sobre o indicado. Senhor presidente, senador Raimundo Lira, senhores senadores, senhora senadora, senador Valadares, eu apresento aqui o meu relatório de uma forma muito sucinta sobre o indicado para exercer uma das diretorias do Banco Central do Brasil, Dr. Otávio Ribeiro Damaso. Dr. Otávio Ribeiro Damaso, ele é nascido no Rio de Janeiro, formado em Economia pela UNB. Tem também especialização em Matemática e Administração pela mesma universidade. Funcionário do Banco Central durante 17 anos. Atualmente ele ocupa a chefia de gabinete do presidente Bendini, uma área que exige coordenação com todas as demais áreas do banco, com os organismos governamentais, com o setor privado financeiro e não financeiro, bancos centrais de outros países e organismos multilaterais. É importante registrar também que ele coordena os trabalhos de assessoria econômica do presidente Bendini. Já foi, entre 2009 e 2010, já foi consultor da diretoria de regulação do Banco Central. No período de 2000 a 2008, ele foi secretário adjunto da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e foi responsável pela condução de várias reformas microeconômicas importantes, dentre as quais a Lei de Falências, o marco legal do financiamento imobiliário, a abertura de mercados de resseguros, o novo modelo de tributação dos planos de previdência complementar, cadastro positivo. Ele é representante do Ministério da Fazenda no Conselho Nacional de Seguros Privados e também integrou e presidiu o Conselho de Administração de importantes empresas públicas e de economia mista. Foi membro e presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Estado do Ceará e presidente do Conselho de Administração do IRB. Também escreveu vários artigos para periódicos e jornais econômicos de grande circulação no país, principalmente sobre as relevantes reformas microeconômicas que ajudou a construir como secretário adjunto na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Ele atende perfeitamente pelas suas funções e atividades desempenhadas, evidenciadas por seu currículo também, cujas informações estão todas disponíveis para os integrantes dessa comissão e revelam, sem dúvida nenhuma, a qualidade profissional, a formação técnica e acadêmica do indicado, ficando assim essa Comissão de Assuntos Econômicos em condição de deliberar sobre a indicação do senhor Otávio Ribeiro Damaso para ser conduzido ao cargo de diretor do Banco Central do Brasil. Essa é o meu relatório, senhor presidente. Nos termos do artigo 383, inciso 2, letra B, do Regimento Interno do Senado Federal, concedo vista coletiva da presente matéria. Então, não há necessidade de um senador requerer vista, porque a comissão vai encaminhar a todos os senadores da comissão o relatório. Esclareço que no próximo dia 14 de abril, terça-feira, será realizada a sabatina do senhor Otávio Ribeiro Damaso para exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil. Acredito que o presidente vai estabelecer 10 horas ou 10h30, quarta-feira, dia 14? Vai ser a primeira parte da reunião às 10 horas da manhã. 10 horas. Depois vai ser feita a sabatina e aí, posteriormente, presidente, a audiência pública com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Isso.
Item 2, mensagem número 8 de 2015, não terminativo. Submeto nos termos do artigo 84, inciso 14º, combinado com o artigo 52, inciso 3º, a linha D da Constituição Federal, o nome do senhor Tony Volpon, para exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil. Autoria, Presidente da República. Relatoria, senador, no caso, senador ad hoc Antônio Carlos Valadares. Relatório, comissão encontra-se em condições de deliberar sobre a indicação. Concedo a palavra ao relator, senador Antônio Carlos Valadares. Senhor presidente, tendo em vista que este relatório foi distribuído integralmente a todos os membros desta comissão, farei uma síntese do seu teor. Trata-se de uma mensagem encaminhada pela Presidência da República, submetendo o nome do senhor Tony Volpon para exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil. O currículo vitae anexo à mensagem relata a formação acadêmica e a experiência profissional do indicado. O senhor Volpon nasceu no Rio de Janeiro em 1965, é bacharel em Economia pela Universidade McGill de Montreal e mestre em Economia pela Universidade Western Ontario, ambas no Canadá, tendo obtido os títulos, respectivamente, em 1989 e 1990. Desde setembro de 2009, exerce o cargo de diretor executivo na função de chefe de pesquisas para mercados emergentes das Américas, no Nomura Securities International, em Nova York, Estados Unidos. Exerceu diversas outras funções em várias instituições financeiras desde o início dos anos 90, no século passado. Além de ser articulista em jornal, publicou um livro sobre a globalização e a política em 2003. Portanto, as funções e as atividades desempenhadas, evidenciadas em seu currículo, que se encontra à disposição dos eminentes integrantes desta comissão, revelam o nível de qualificação profissional e a formação técnica e acadêmica do indicado, ficando assim esta Comissão de Assuntos Econômicos em condições de deliberar sobre a indicação do senhor Tony Volpon para ser conduzido ao cargo de diretor do Banco Central do Brasil. É o parecer, senhor presidente, salvo o melhor juízo. Nos termos do artigo 383, inciso 2, letra B do Regimento Interno do Senado Federal, concedo vista coletiva da presente matéria. Esclareço ainda que no próximo dia 14 de abril, na mesma reunião, terça-feira, será realizada a sabatina do senhor Tony Volpon para exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil. E quero, antes de tudo, colocar aqui nesse requerimento esta pauta, né? Para aprovação. Precisa ler o requerimento aqui? Porque ele já foi lido, não? Coloca só emenda mesmo. A emenda será bom. Requerimento da Comissão de Assuntos Econômicos, número 5 de 2015, requer nos termos do artigo 90 do Regimento Interno do Senado Federal que sejam convidados o senhor Aldemir Bendini, presidente da Petrobras, e seu diretor financeiro, o senhor Ivan de Souza Monteiro, para que compareçam em audiência pública, a fim de prestar esclarecimentos sobre a situação financeira da empresa e sobre as medidas que têm sido adotadas para sanear suas dificuldades. Autoria, senador Tasso Gereissati. Foi lido no dia 23 de março de 2015, foi lido o requerimento pelo vice-presidente da comissão, em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o requerimento. Em votação o requerimento. Os senadores que concordam permanecem como estão. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem, é só para registrar que essa audiência pública vai ser feita em conjunto com a Comissão de Infraestrutura. As duas comissões vão se reunir nesse dia e vão fazer uma audiência pública
conjunta com o ministro Bendini. Foram requerimentos aprovados na Comissão de Infraestrutura e na Comissão de Assuntos Econômicos, e de comum acordo com o presidente Garibaldi, nós vamos realizá-la conjuntamente. Presidente, pela ordem, apenas para comunicar a Vossa Excelência ao senador Delcídio Amaral, que me designou relator do projeto de resolução da autoria do senador Crivella, que modifica, que altera a resolução número 43, esse parecer já está pronto e já foi entregue à Comissão de Assuntos Econômicos para apreciação, deliberação desta comissão. Está registrado, senador Valadares. E antes de encerrar, eu quero agradecer o trabalho, a atenção e o esforço do senador Delcídio Amaral com relação ao relatório que leu do diretor do Banco Futuro, diretor do Banco Central, bem como ao senador Antônio Carlos Valadares por ter lido aqui o relatório para a reunião do dia 14. E esclareço que no próximo dia 14 de abril, terça-feira, será realizada a sabatina do senhor Tony Volpon para exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil. Antes de encerrar os trabalhos, comunico que no dia 14 de abril teremos também a presença do senhor Luciano Coutinho, presidente do BNDES. Vai ser a continuidade da reunião do dia 14. Nada mais havendo a tratar, aproveito para agradecer a confiança do meu amigo presidente Delcídio Amaral e fica encerrada a presente reunião.